Escola Bíblica Dominical, Sala dos Juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. E nós estamos indo para a nossa lição de número 2. E na nossa lição de número 2, nós iremos estudar o seguinte tema: o cuidado com a mídia. Antes de falarmos sobre as respostas das nossas questões da aula anterior, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso ainda não seja inscrito, dar like nesse vídeo e também a compartilhar. Também dê uma visita nos demais vídeos de nosso canal, porque há vídeos e aulas da EBD para várias faixas etárias. Então, na aula anterior, nós estudamos a respeito do relativismo moral. E deixamos 5 questões para que fossem pensadas, durante a semana. E a primeira questão é: quem é Jesus? Quem é a verdade? E eu já comecei falando a resposta. A verdade é Jesus Cristo. Ou seja, há uma verdade absoluta, sim. Relativismo moral é pecado? Por quê? Por que relativismo moral é pecado? Sim, porque vai contra os princípios de Deus. Sim, é pecado por causa disso. 3. Segunda lição: o que é relativismo? É a corrente de pensamento segundo a qual não há verdade nem preceitos absolutos. Cada pessoa pode fazer suas escolhas e realizar a própria vontade como bem lhes parecer. 4. Cite 3 consequências do relativismo. Falta de santidade, destruição familiar e uma sociedade centrada no homem. 5. Cremos em verdades absolutas? Óbvio que sim. Jesus Cristo é a verdade. Nas Escrituras Sagradas encontramos seus preceitos. Então, a nossa leitura bíblica em classe da nossa aula de hoje, lição de número 2, que tem como título o cuidado com a mídia, é o seguinte: 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas edificam. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 6, o versículo 10 diz assim, 6 ao 10. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade alguma para falar alguma coisa. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para conosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Então nós vamos justamente hoje alertar sobre os perigos que a mídia pode trazer e também a falar sobre o que você pode fazer com a mídia, que não será nada pecaminoso. Então o primeiro tópico é o cuidado no uso da mídia. A imprensa, o rádio, a televisão, o telefone, a internet e todos os outros meios de comunicação que alcançam meio de comunicação, eles alcançaram um crescimento gigantesco por esses tempos. Acompanhar de perto o dia a dia das cidades e fatos que acontecem em todos os lugares é algo absolutamente normal nos dias de hoje. Nós sabemos exatamente o que está acontecendo no outro lugar do mundo, por isso tem alguém gravando e fazendo algum vídeo ao vivo, tem os noticiários que a mídia sempre está aí mostrando, e então é tudo muito fácil de acesso, Pouco se mostra a realidade constante de cristãos. Eu falei que nós vemos tudo o que acontece em tempo real. Só que quando se trata dos assassinatos e dos maus tratos que cristãos eles são submetidos, muitas das vezes por estar em um país que simplesmente não aceita ninguém de outra fé e já os prendem, isso não vira notícia nos noticiários, nos grandes portais. Por quê? Porque eles não têm interesse de anunciar isso, que a igreja de fato transforma. Eles não querem
anunciar isso. Ou seja, a mídia ela é seletiva, ela tem algo que ela quer dar ênfase. E nós precisamos fazer uso da mídia com muita cautela, porque ela é uma faca de dois gumes, que pode de um lado estar te ajudando e do outro lado estar te destruindo. E para isso nós devemos lembrar de uma recomendação de Paulo que fala o seguinte: precisamos examinar tudo, ver de tudo, examine tudo e retende o bem. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Só vou ler aqui o texto bíblico para ficar mais claro. Mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, experimente tudo, mas fique com o que é bom. E quando você vai experimentar, não é para você sair experimentando, por exemplo, entorpecentes e coisas do tipo. Você deve tentar comparar, sem experimentar se é algo nocivo à sua vida. Mas comparar, com certeza você ficará com Cristo, com Jesus, que é a nossa fonte eterna. Então os meios de comunicação, eles são extremamente poderosos, mas se usado da maneira errada, e infelizmente ultimamente tem sido usado para fins errados, ele é uma arma letal e muitas das vezes injusta. Isso é curioso. Sabemos que a permissividade moral é uma característica da nossa sociedade. Essa permissividade moral, ela tem a ver com o relativismo que nós vimos na aula anterior, mas vamos continuar. Essa permissividade moral, ela trabalha para que as pessoas acreditem que podem fazer o que bem quiserem para serem felizes. Ou seja, se é para ser feliz, vale a pena isso, vale a pena aquilo, inclusive coisas que desagradam a Deus, e isso não é bom. O inimigo está sempre tentando destruir o povo de Deus. Atualmente ele tem se utilizado dessa arma que é a mídia, poderosa e letal, para cumprir o seu intento. Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhes fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, Jesus é o maior exemplo de persistência e cuidado com tudo o que existe de mídia, porque o inimigo ele está aí tentando usar a mídia para lubrificar as pessoas e fazer com que você acredite em coisas e torça por coisas que você é contrário de acordo com a palavra de Deus. A mídia tem induzido jovens a perder o temor de Deus e está levando eles à incredulidade, porque é aquela história de Maria vai com as outras. Muitos jovens simplesmente começam a acreditar no que os outros falam e começam a ter uma vida absolutamente distante de Deus, baseada simplesmente e exclusivamente na mídia. Alimentam-se com a mídia, comem com a mídia, e a mídia acaba sendo uma verdade que na verdade não é verdade sempre absoluta. Então, existem esses detalhes. Mas quais são os malefícios da mídia em si? Nós já demos algumas pinceladas aqui. A mídia pode ser uma ameaça, dependendo da forma como utilizamos. Para algumas pessoas ela é o parâmetro principal da formação de opinião. Para nós que somos cristãos, o parâmetro é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus é maravilhoso. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora apostado, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, quando nós temos o nosso olhar fixos em Jesus, nós deixamos de lado o que a mídia diz e vamos focar apenas em Jesus, porque a mídia ela é triste, ela é terrível. As consequências nocivas do excesso à exposição à mídia, segundo um estudo realizado pelo Departamento de Pesquisas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falou o quê? Aumento do comportamento violento e agressivo. Isso pensando nessa alimentação diária
da mídia doentia. Diminuição de atividades físicas, lesões por esforços repetitivos, no caso videogames, online, jogos, computador, etc. Insônia, desempenho escolar prejudicado. Note quantos malefícios o excesso de mídia e mídia podre podem trazer para você. Mas e a igreja e a mídia? Que relação existe? A igreja pode se utilizar das mídias para pregar o evangelho. Sim, a missão da igreja é anunciar o evangelho por todos os cantos. Então eu posso usar sim o YouTube, posso usar sim os meios midiáticos para anunciar o evangelho. Então vamos ler Mateus 28 e 19. Portanto, vós vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós devemos sempre estarmos ligados em Deus para fazer a sua vontade. O que você tem feito para combater os pensamentos pecaminosos dos seus amigos, da influência que a mídia exerce sobre eles e acaba que tenta exercer sobre você? Você tem buscado a Deus de forma que você tem ouvido e visto o que a mídia fala e tem entrado aqui e saído daqui? Porque é isso que deve acontecer. Você deve ter uma vida completamente voltada para Cristo e não voltada para o que a mídia fala, para o que todos falam. A sua vida precisa estar pautada na palavra de Deus, precisa estar pautada em Deus. Então, que Deus continue te abençoando muito. Eu gostaria de ler aqui as questões para que você reflita durante a semana. Pensa em tudo que estará aqui. Tente responder. Se não, leia a revista. Mande as suas perguntas nos comentários, caso você se sinta confortável. A primeira pergunta é o seguinte: o que o crescimento da mídia possibilitou? O que aconteceu com o crescimento da mídia, a expansão dela? 2. Segunda lição: cite uma característica da nossa sociedade. Apenas uma. Qual a arma poderosa e letal que o inimigo tem usado para destruir o povo de Deus? 4. Cite 3 malefícios da mídia. E 5. A igreja pode utilizar as mídias para pregar o evangelho? Ela pode ou não pode? Eis a questão. E eu falo para você que sim, ela pode. Só adiantando aqui a questão, a resposta. Então eu espero que de fato você entenda que a palavra de Deus ela é única, verdadeira, absoluta e imutável. E eu gostaria de nesse momento fazer uma oração por você. Se você estiver desanimado, achando que as influências, tanto de mídia como de outras coisas, estão te afastando de Deus, eu gostaria de te convidar para orar nesse momento e pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Então, oremos. Pai Santo, eu te peço, Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai amado, Senhor, a nossa vida e o nosso lar. Te peço perdão, meu Pai amado, de todos os nossos pecados, Senhor amado, pois eu sei que são muitos. E peço que o Senhor venha nos abençoar de uma forma gloriosa, meu Deus. Pai Santo, abençoe cada um dos que estão assistindo esta videoaula, Senhor. Eu não sei se estão como é que está a sua vida financeira, mas eu sei que o Senhor pode mudar a vida financeira de qualquer pessoa. Então, meu Deus amado, ajuda cada pessoa que está aqui, meu Pai amado, ao vivo comigo. Dê da sua graça, Pai, dê da sua bênção, dê prosperidade. Que eles possam crescer e que teu nome possa ser glorificado sempre. Pai amado, que a mídia jamais venha mudar a cabeça desses alunos, dessas pessoas, da nossa cabeça, mas que sempre possamos entender que sim, meu Pai amado, que a tua glória que está em nós e é que nós que dependemos dela. Então, meu Deus amado, nos abençoe, nos dê da sua graça, meu Senhor, e que o teu nome seja glorificado sempre em nossa vida. Espero que você tenha entendido que a mídia ela é boa quando bem usada, mas ela é um veneno, malefício, ela é terrivelmente triste quando ela é usada para o mal. Então a mídia tem esse poder de hoje estar apresentando algo muito positivo a respeito de algo e amanhã ela está destruindo a reputação desse algo que ela mostrou. E eu tenho certeza que você não quer ser vítima da mídia, mas você quer transformar a mídia. E assim, com certeza, tudo irá ser de uma maneira bem mais tranquila. A nossa vida seria melhor, seria mais tranquila. Hoje em dia,
A mídia manipula tanto que as pessoas mudam até sua forma de falar, pensar e agir. Isso eu não estou falando que é errado, mas alguma dessas coisas, se ferirem as escrituras e a palavra de Deus, foge dela. Mesmo que você esteja abrindo mão de algo, foge dela. Porque eu tenho certeza que Cristo vai te ajudar sempre. Então que Deus em Cristo te abençoe sempre. Que a graça de Deus esteja em sua vida. E até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.